Senhor, Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor, perdoe aquilo que fazemos que não agrada ao Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, Pai, tem misericórdia de todos nós. Queremos Te louvar, queremos pedir o perdão do Senhor. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, através do que o Senhor tem para nós, Pai, que possamos ouvir e praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai, venha nos direcionar, porque a Igreja de Cristo precisa da sua direção, Pai. O Teu Espírito, que é o Espírito da verdade. Que o Senhor venha perdoar a nossa caminhada, que muitas vezes nós não agradamos ao Senhor. Que nós possamos ter a direção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha abençoar a cada um que estará comigo nessa live. E que a graça do Senhor, o amor de Cristo, venha em toda a família, em toda a casa, em todo lar aqui representado, Pai. Nós pedimos, tem misericórdia de todos nós. Tem misericórdia daquilo que estamos caminhando para nos reconciliar contigo, Pai. Nós sabemos que o Senhor já fez isso na cruz, Pai. Então nos perdoa. Nos perdoa porque nossas atitudes muitas vezes não te agradam. Nós queremos te exaltar, Pai. Em nome de Cristo, que eu louvo e agradeço, que a Tua palavra venha trazer em nosso coração aquela direção que o Senhor tem para todos nós. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor por essa noite que o Senhor nos permite estarmos juntos. Nem por esse meio que é online, Pai, que o Senhor venha tocar no coração, não importa onde esse meu irmão e minha irmã estarão comigo assistindo e cultuando a Ti. Que o Senhor poder e a Sua misericórdia venha sobre todos. É o que nós pedimos, Pai, e agradecemos pelo nome do Senhor. Que cada família aqui representada, Pai, esteja no altar do Senhor e na direção de Cristo Jesus. É o que eu peço e agradeço no nome do Senhor. Amém, Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês, a sua família, a sua casa. Que em nome de Jesus você esteja sempre no altar de Deus, buscando a esse Deus que nós cremos, que nós adoramos e nós professamos, porque Ele é todo-poderoso. Você bem sabe que hoje o devocional, o livro de Salmos, é a oportunidade que a tua igreja se une, nem que seja esse meio de comunicação online, mas nós queremos exaltar a Deus e aprender um pouquinho com a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, você que é de São José, você que é de Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Jacareí, Sorocaba, não importa de onde você está assistindo agora essa live. O que importa é que você está aos pés de Cristo e que o Senhor venha abençoar a sua casa, a sua família e o seu lar. Desejo a você as mais ricas bênçãos de Deus para a sua casa e para a sua família e para a sua direção nesses dias atuais que estamos vivendo. Nós precisamos da graça do Senhor sempre, da proteção do Senhor, do cuidado de Deus, que por sinal Ele jamais nos esquece, jamais nos abandona. Eu queria compartilhar com você hoje, no devocional do livro de Salmos, um salmo que nós já pensamos um pouquinho lá atrás, mas eu queria compartilhar novamente com você, buscando um outro foco, um outro olhar para esse salmo, o Salmo de Davi. Se você estiver com a Bíblia aí, por favor, abra, leia junto comigo, para que possamos meditar, trocar ideias e conversar sobre a palavra de Deus. Porque conversar sobre a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, é aquilo que o Senhor espera de todos nós. E eu gosto muito de compartilhar a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor nos enriquece todo dia. Você pode ler a mesma passagem em vários momentos e sempre o Espírito Santo de Deus falará conosco de várias formas. Essa é a multiforme graça do Senhor, manifestando em várias igrejas, várias denominações, usando vários homens e mulheres de Deus a trazer a palavra dele e nos instruir. Se você tiver com a tua Bíblia aí, abra, que eu quero compartilhar e propor esse texto hoje no Salmo de número 32, 32, Salmo de Davi, com o tema reconciliação através do perdão. A reconciliação através do perdão. Esse salmo, Davi está expressando, abrindo o seu coração para Deus e pedindo para que Deus venha
perdoar o pecado da sua transgressão, da sua caminhada, que você vai ver, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, esse contexto geral desse salmo. E Davi abre o coração para Deus agora e ele expressa que ele precisa do perdão de Deus. E nesse salmo de número 32, se você estiver com a Bíblia aí, leia junto comigo, que diz assim: o tema reconciliação através do perdão. Versículo 1, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos e o meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de ter poder para achar e transbordar em muitas águas, estarão e não chegarão sobre mim. Versículo 7. Tu és lugar em que me escondo e tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegrias, cantos de livramento, Selá. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto, e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Olha que salmo maravilhoso, esse salmo de número 32, que Davi está expressando, abrindo o coração para Deus. É um salmo de sabedoria, é um salmo de uma forma penitenciária, ou seja, é um salmo que ele está abrindo o coração e falando: Deus, eu mereço o que o Senhor está fazendo, porque eu transgredi o que o Senhor me orientou. Esse salmo, ele demonstra agora numa passagem de 2 Samuel capítulo 11. Você conhece a história, eu não vou falar nenhuma novidade para você. É um salmo onde Davi traiu ao Senhor, adulterando com Batseba. E aqui ele sentiu no coração esse pesado que estava sobre ele, o pecado. E ele estava abrindo o coração para o Senhor, pedindo ao Senhor perdão, pedindo ao Senhor reconciliação, pedindo ao Senhor que o Senhor fizesse as pazes com ele, que o Senhor não imputasse o que ele merecia, que o Senhor não desse da mesma medida que ele merecia com a transgressão dele. Da mesma forma que eu queria que você pensasse comigo, meu irmão e minha irmã, você já passou por uma experiência de não perdoar e não ter reconciliação? Você já passou por uma situação que alguém que você amava muito, você prejudicou, e essa pessoa não perdoou, ou você não perdoou quem fez isso para você? E você precisa entender que esse salmo, Davi está dizendo com toda clareza que a reconciliação vem através do perdão. A reconciliação de Deus sempre será através do perdão dele para conosco. E nós sabemos que a melhor forma de se reconciliar com alguém é que nós precisamos restaurar aquela amizade que outrora a gente machucou ou foi machucado, que foi perdida pelo tempo. Se reconciliar com alguém é entender que o amor está sendo posto à mesa, que está sendo colocado tudo às claras, abraçar novamente, tirar do seu coração e da sua face a decepção, talvez, do machucado, de uma situação que você possa dizer: eu não esperava. E aqui Davi está dizendo para Deus que ele precisava se reconciliar com Deus. E ele estava pedindo perdão a Deus pelo erro que ele cometeu, pela transgressão que ele causou, não só para a vida dele,
Lógico que ele está falando com relação a ele e Deus, mas ele estava entendendo que a ação que ele teve de adulterar com Batseba trouxe angústia, murmúrio e sofrimento para todos que o cercavam. Às vezes, as brigas, as discórdias, a falta de perdão tem afastado todo mundo perto da gente, porque vivemos um coração amargurado, um coração que expressa os lábios a decepção, a amargura, a raiva, aquele desejo de vingança. E aqui o salmista está dizendo para Deus que tudo o que aconteceu com ele foi primeiro porque ele transgrediu a lei de Deus. Mas essa transgressão, o que mais machucava ele, que trouxe uma separação dessa intimidade que ele tinha com Deus. E Davi está sentindo que faz muita falta de estar perto de Deus. Faz muita falta estar perto do próximo que amamos. Porque os machucados da vida, as decepções acontecerão com todos nós. Talvez em um momento ou outro, talvez você já passou por isso, ou talvez você esteja passando por isso. Se você não passou ainda, talvez em um momento ou outro você passará por isso. Entenda que o perdão é uma ação humana de livrar de uma culpa. O dicionário Aurélio diz que o perdão é a ação de livrar de uma ofensa ou culpa, uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou de si próprio. Isso que o Aurélio diz. O contexto bíblico sobre o que é o verdadeiro perdão, o perdão é a ação humana de livrar-se da culpa, de uma ofensa. O perdão é um processo que nós precisamos mudar a nossa estrutura emocional, física e conduta. Note que esse perdão que o Senhor exige para todos nós, ele já deu o exemplo. Lá na cruz, você conhece a história. Na cruz, quando todos estavam crucificando Jesus, ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Talvez essa pessoa que te machucou, meu irmão ou minha irmã, é que eles ou elas não sabiam o que estavam fazendo. E cabe a você limpar o coração e precisamos perdoar essas pessoas que nos machucamos, porque o Senhor já deu um exemplo. Para Davi, era claro que esse salmo ele estava pedindo perdão para Deus. E muitas vezes nós precisamos pedir perdão para Deus também, porque as nossas condutas são condutas que muitas vezes transgridem a norma de Deus e também machucam o próximo. Nós precisamos pedir perdão para o Senhor e pedir talvez perdão para o outro. Você tem facilidade de perdoar? Você tem facilidade de esquecer o que fizeram para você? E isso nós precisamos ter a consciência que nós precisamos perdoar sempre. O apóstolo Pedro diz para Jesus assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7? E Jesus diz: não, você precisa entender que não há limite para o perdão. Você deve perdoar sempre. Todos nós precisamos pedir perdão a Deus em primeira instância, mas também pedir perdão para o próximo. Pedir a Deus o perdão dos nossos pecados. E pedir ao próximo perdão pela transgressão que nós cometemos, talvez decepcionamos. Talvez nos decepcionaram. Talvez nós vivamos uma vida que precisamos confessar os nossos pecados para Deus e para o próximo. O Senhor é fiel e justo e Ele sempre nos perdoará se nós perdoarmos o outro e se nós também pedirmos perdão a Ele com todo o coração. Mas nós precisamos ter a ciência que as nossas condutas devem mudar a partir do perdão. E aqui, o salmista Davi está dizendo com clareza a Deus e abrindo o coração. Por isso que eu gosto de salmos, por isso que eu procuro sempre salmos para nós meditarmos. Os salmistas nunca esqueceram do lado positivo dele, mas nunca abriram o coração e se esconderam atrás de uma mentira ou daquilo que eles fizeram errado. Os salmistas sempre abriam o coração e falavam aquilo que eles estavam sentindo. São salmos poéticos,
profecias da sua conduta diária. E os Salmos requer isso, ensina isso para nós. Nós precisamos entender que o perdão é entender que eu, Orlando, assumo a dívida. O perdão requer você falar para aquele que você machucou ou aquele que você foi machucado, a dizer a essa pessoa, olha, eu estou perdoando você. Ou estou pedindo perdão a você. Há duas esferas do perdão. O pedir perdão e liberar o perdão. Deus já fez isso. E Deus quer que nós façamos isso sempre, para com o próximo. Porque se nós não conseguimos fazer para com o próximo, como podemos dizer a Deus, eu amo ao Senhor? Eu não consigo amar o próximo. Eu quero me afastar dele. E o Senhor está dizendo, através desse salmo, que Davi nos orienta e nos ensina que o perdão requer algumas atitudes. E eu quero compartilhar com você, meu irmão, esse Salmo 32, com o tema que nós já conversamos, a reconciliação através do perdão. O Senhor já deu perdão e já nos reconciliou na cruz. Requer de nós fazermos essas atitudes que Davi fez para com Deus e também para com o próximo. E eu queria compartilhar com você algumas verdades que esse Salmo 32 nos ensina com relação ao perdão. Primeira coisa, você vai ver que ele já relata aqui no começo do Salmo, no versículo 1, você vai ver que ele abre o coração e fala, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O pecado é coberto por quem? Olha o que diz o versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Ele está dizendo que quem nos cobre com relação ao pecado, os nossos erros, sempre será o sangue de Cristo. E aquele que está debaixo da vontade de Deus, procurando Deus, esse sangue vai nos orientar a entender que fomos perdoados por Deus, mas precisamos perdoar o próximo. E nós precisamos entender que aquele que o Senhor perdoa a transgressão, aquele que o Senhor cujo tira o pecado que está coberto pela expiação de Cristo, nós sairemos desse momento para uma prática com o próximo. E a primeira atitude que eu queria compartilhar com você, meu irmão, se você que é de São José dos Campos, Jacareí, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Sorocaba, não importa de onde você seja, eu quero dizer a você que a primeira atitude que o Davi demonstra no Salmo 32 é que o perdão requer uma atitude de confessar os pecados. Isso está do versículo 3 ao versículo 5. Quando guardei em silêncio, envelhecer os meus olhos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessar-te-ei o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade no meu pecado. Aqui Davi estava dizendo que o perdão requer uma atitude de confessar os pecados para Deus e para o próximo. Reconhecer o seu erro. Reconhecer que sofremos pelos nossos erros. São consequências do pecado, são consequências que nós vemos o salmista dizer que para ele, de dia e de noite, ele já não tinha prazer. Não tinha prazer porque ele sabe que ele pecou contra Deus. Ele sabe que pecou contra o próximo. Ele precisava confessar a maldade dele, o pecado dele para Deus, porque ele não podia esconder de Deus. Podemos esconder os nossos erros do próximo, mas nunca de Deus. Deus conhece o meu pensamento. Deus conhece aquilo que eu vou professar. Deus conhece minhas atitudes. Não importa como eu estou vivendo. Não importa eu achar que eu estou encobrindo os meus erros. Eu sempre falo para minha esposa que ninguém faz nada encoberto para o resto da vida. Deus revela, Deus orienta, Deus instrui e Deus também cobra. Para o salmista, ele entendia que a separação dele para com Deus era a tamanha angústia dele, que ele começa a dizer que de dia e de noite pesava sobre ele a culpa
pesava sobre ele o erro. Talvez você esteja com o coração assim. Talvez alguém fez coisa errada para você e você sente aquela raiva, aquela amargura, aquele desejo de revolta. Talvez você tenha feito isso para alguém e você não sabe como você vai fazer em pedir perdão ou perdoar. E desta forma que eu queria dizer a você, nunca tenha vergonha de assumir os seus erros perante Deus, porque Deus já sabe. O que é mais desafiador é assumir seus erros perante o próximo. Dizer a esse próximo, desculpa, eu errei, me perdoe, não queria fazer, não era essa a minha intenção. Essas consequências que Davi estava dizendo é que eram terríveis, porque isso causava a ele a angústia da sua mente, da sua alma, da sua vida, tanto de errar contra Deus, do que errar contra o próximo. Ele precisava entender na sua caminhada que, para ele, o alimento da raiva, o alimento do erro consigo mesmo, porque ele errou, alimentava cada dia mais o desprezo, porque ele tinha medo de falar com Deus. Mas ele tomou coragem, ele confessou o pecado, ele entendeu que ele não precisava mais esconder, porque Deus já sabia. Ele confessou o pecado e as transgressões, porque sabia que o Senhor poderia perdoar a maldade do seu pecado. Quando você tiver um sentimento que o pecado te aponta o dedo, que o inimigo te aponta o dedo, que as circunstâncias revelam que nós somos maus, entenda que a graça do Senhor, a transformação do soberano Deus, está derramada sobre nós. E nós entendemos que nós somos perdoados pelo Senhor. Mas nós precisamos estar nesse sentido de copiar quem é Jesus e perdoar o próximo como ele nos perdoou na cruz. Amém, meu querido? Segunda coisa que você vai ver, isso no Salmo 32, que a reconciliação vem através do perdão. A segunda coisa que eu vou trabalhar com você também com relação à atitude, o perdão requer uma atitude de reconhecimento dos nossos erros. Não basta você olhar para Deus e falar, Senhor, eu errei, eu pequei contra ti, só contra o Senhor eu pequei, mas eu não quero confessar para o próximo o erro. E uma atitude que nós temos que fazer é não só olhar para Deus, porque Deus já conhece os nossos pecados. Deus, ele só não faz questão de jogar na nossa cara. Não é que Deus esquece e nunca mais lembrou do nosso pecado. Ele sabe que nós erramos. A diferença é que ele não faz questão de jogar na nossa cara, porque a própria culpa nos condena. E ele está dizendo agora, o salmista está relatando para nós, no versículo 6 e versículo 7, olha o que diz versículo 6. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, tendo tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. E aqui nós precisamos entender que o perdão requer de nós um reconhecimento dos nossos erros. Porque para o salmista, para Davi, ele entendia que o lugar aonde ele estava, aquele sentimento que estava machucando ele, o Senhor o cobria a tal ponto que ele precisava confessar para Deus e também confessar para o próximo. Nós precisamos, em nossa caminhada cristã, perdoar sempre. E esse perdão requer uma atitude de reconhecimento. Você já notou que as pessoas gostam de justificar os seus erros? Sempre para alguém. Ah, fulano ou cicrano me machucou, me magoou, por isso eu não perdoo, por isso eu fiz isso, por isso que ele merece, porque eu estou devolvendo a mesma moeda que eu recebi, eu estou dando o que ele merece. Mas seria muito mais fácil reconhecermos o nosso erro e chegar ao outro e dizer, me perdoe, eu errei. O problema é que o orgulho não deixa nós fazermos essa atitude. O orgulho do homem mostra para o homem que ele pode, que ele é o tal. Mas nós precisamos entender que o perdão requer uma atitude de confessar os nossos pecados para Deus e também uma atitude de reconhecimento dos nossos erros.
Nós precisamos reconhecer os nossos erros, porque note que no versículo 6, por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar, até no transbordar das muitas águas. Essas não lhe chegarão. O salmista está dizendo claramente que você deve buscar a Deus e você deve buscar o próximo, porque a vida continua. A vida passa muito rápido. E muitas vezes há pessoas que vão embora e nunca pediram perdão, nunca liberaram perdão. Você vai querer passar isso também? Por isso, tem irmãos que precisam do nosso perdão. E existem irmãos que nós precisamos pedir perdão. Não é errado. Não é demérito de ninguém ao se humilhar e pedir, olha, eu errei. Me desculpe. Eu, como pastor, eu erro. Sou passivo de errar. Sou ser humano. E eu quero que você também tenha isso no seu coração. Peça perdão, perdoe. Porque a reconciliação com Deus vem através do perdão. E a terceira coisa, no Salmo 32, que o salmista Davi está nos ensinando, que ele diz no versículo 8 e versículo 9. Versículo 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como uma mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O que eu aprendo aqui, você pode perguntar para mim? É que o perdão requer uma atitude de aceitar a disciplina do Senhor. Sabe por quê? Nós temos consequências e as consequências ninguém foge. Você pode pedir perdão, Deus pode te perdoar, Deus pode te fazer um novo homem através do perdão, de reconciliar-se com Ele. Isso, se você fizer isso de todo o coração, Deus vai te perdoar. Deus é soberano e Ele faz isso. Talvez você peça perdão para alguém e a pessoa também perdoe. Talvez você tenha uma nova chance de uma nova vida de reconciliação com o próximo. Mas existem erros que sobram consequências. Exemplo, houve um adultério. Nesse adultério, o cônjuge pode perdoar. Deus pode perdoar. Mas dessa relação, houve-se um nascimento de uma criança. Quais são as consequências? Assumir a paternidade ou a maternidade. E ao assumir isso, você precisa entender que você terá consequências. E muitas vezes Deus instrui que nossa caminhada há consequências. O salmista tinha consciência de que todo o seu sofrimento era consequência dos seus pecados. Ele havia transgredido as leis e os ensinamentos do Senhor. E por isso agora sofria a disciplina do Senhor. E a disciplina de Deus o conduzia quase à força à confissão dos seus pecados. Buscar o perdão de Deus que ele tinha em seu coração era experimentar que a reconciliação de Deus era a melhor maneira de passar o processo, de retomar aquele momento que ele tinha de intimidade com Deus. Eu gosto muito desse personagem porque me dá mais a certeza como ser humano que eu acerto, que eu erro e mesmo assim Deus me ama. Porque se é uma pessoa que foi um homem segundo o coração de Deus, fez tantas coisas erradas e Deus perdoou, foi um homem chamado Davi. Às vezes nós temos dúvidas. Se nós erramos, nós estamos longe de Deus, nada que nós possamos falar ou fazer ou pedir perdão vai se reconciliar novamente. Pode não ser para o próximo, mas para Deus acontece. Se você fizer isso de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser, quando você pede perdão a Deus, você tem uma nova chance quando você confessa os pecados. Você alcança a misericórdia. E você precisa entender que você está assumindo os seus erros e está aceitando a disciplina do Senhor. Exemplo, eu mereço passar por isso porque eu errei. Não adianta eu querer esconder, eu posso esconder de você,
de qualquer pessoa que caminhe comigo, mas eu não consigo esconder de Deus. E Deus sabe. E às vezes, eu quero abrir o coração para você, às vezes eu peço, olho para Deus e falo, Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu tenho sentimentos. E talvez você passe por isso também. Ah, mas eu não faço nada para ninguém, eu não machuco ninguém, eu não quero mal de ninguém. Mas muitas vezes nós temos sentimentos de mágoa, de rancor. E nós desejamos muitas vezes, até lá no íntimo, não professamos, mas desejamos na nossa mente e no nosso coração, que essa pessoa pague o preço por ter feito aquilo comigo. E nós às vezes queremos que Deus seja justo, mas essa justiça de Deus não é a disciplina dele. É a justiça que nós queremos que seja a nossa justiça, que Deus faça o que nós queremos. E nós entendemos que a justiça de Deus é melhor, porque Ele não dá ao homem o que o homem merece. A graça do Senhor vem e traz ao homem as consequências diárias pelas suas escolhas. E essa disciplina é para nos voltar ao caminho dele e nos fazer ser homens e mulheres de novo, da vontade de Deus, assumindo nossos erros, acertando a disciplina do Senhor e mudando as nossas atitudes. Quarta coisa que você vai entender nesse Salmo 32, que eu queria compartilhar com você, está no versículo 10. Olha o que diz no versículo 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Que Deus perdoa os justos e os injustos, da mesma forma. O que faz a diferença é aqueles que aceitam a misericórdia, que entendem que estão passando por aquilo porque são as consequências dos seus erros. E aqui eu aprendo que o perdão requer uma atitude de mudança, ou seja, uma atitude de mudar. Se eu fiz aquilo e não foi bom, machucou alguém ou me machucou, está na hora de eu mudar a minha vida, de eu transformar essa atitude em coisas boas. Essa atitude que muitas vezes requer de nós todo o caminhar e requer de nós uma mudança. E você vai ver que no versículo 10, o Davi está dizendo, o ímpio tem muitas dores, porque não conhece a misericórdia do Senhor, mas aquele que confia no Senhor entende a misericórdia, sabe que nós estamos passando por isso porque nós erramos, mas a misericórdia nos cobre. O perdão da reconciliação de Deus é para mostrar para nós, olha, eu não vou tirar a mão pelo seu erro, você errou, eu vou dar a consequência, a minha disciplina. Mas eu quero que você entenda que essa consequência na disciplina, você vai aceitar, porque eu poderia fazer muita coisa pior a você. Mas você entende que você merece. E você aceita isso, porque eu estou sendo brando com a minha fúria e a minha ira. Às vezes nós esquecemos que o nosso caminhar cristão, a nossa reconciliação com Deus vem porque Ele nos perdoou. Isso é indiscutível. E talvez a nossa reconciliação com o próximo seja uma decisão de mudança. Talvez não foi o outro que errou, talvez fui eu que errei para com o outro. E está na hora de eu mudar a minha atitude, de eu mudar a minha vida, de eu mudar o meu pensamento. Nem sempre nós estamos certos em tudo o que fazemos. Certo? Nem sempre o que eu faço, eu estou certo 100%. Eu preciso sempre da graça e misericórdia do Senhor para que eu entenda onde eu acerto e onde eu erro. Onde eu acerto, não encher meu coração de orgulho. Eu acerto porque o Espírito Santo me orientou. Mas aonde eu erro, eu tenho que reconhecer o que eu errei. E eu não preciso ter vergonha. Eu posso chegar ao outro e pedir, me desculpe, me perdoe. Porque eu tenho sentimentos que eu quero que você sofra. Porque você me machucou. Isso está no mesmo padrão do que aquele que fez para você. O mesmo sentimento, de pensamentos e atitudes diferentes, mas há um sentimento igual daquela consequência que você quer. O perdão requer de nós uma atitude diferenciada. Você já experimentou essa conversão? Eu sei que sim. Em Jesus? Eu sei que sim. Mas você já se reconciliou com Deus pelo erro que você fez ou machucou alguém? Será que não está na hora de você voltar ao relacionamento com Deus, de entender que o que você está passando são as consequências de suas atitudes?
E se você entender isso, você não tem vergonha nenhuma de chegar para o próximo e dizer a ele: me perdoe, eu errei contra você, eu machuquei você, eu disse coisas que não deveria dizer. Será que nós estamos fazendo isso? Ou será que a gente quer o perdão de Deus para conosco, mas a gente não quer fazer com que essa atitude que Deus fez conosco, nós possamos produzir isso para o outro? Nós queremos misericórdia, mas queremos para o outro juízo. Será que é isso que o Senhor quer? Será que é isso que Ele nos ensinou na cruz? Será que nós não precisamos ter misericórdia do próximo, porque nós queremos para nós? Mas será que nós estamos fazendo isso para com o próximo? E para findar, para esse Salmo de número 32, que é a reconciliação através do perdão, o salmista deixa bem claro no versículo 11: alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos os justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Sabe o que Davi estava dizendo aqui? Olha que coisa linda. Davi estava dizendo o seguinte: olhe bem, alegrai-vos o Senhor, regozijai-vos os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Davi estava se colocando como uma pessoa justa e reta? O que você acha? Davi estava se alegrando porque achava mais especial do que o outro? Note, o que Davi está dizendo aqui é aquilo que nós já falamos lá desde o começo. Qual era a atitude desse salmo que Davi estava expressando em 2 Samuel, capítulo 11, que era a experiência da reconciliação que ele queria com Deus, porque ele havia pecado e havia adulterado com Batseba. Aqui no versículo 11, você acha que Davi estava dizendo a Deus que ele era justo? Que ele era certinho? Não, ele convoca todos a se alegrarem, porque o Senhor quer reconciliar com aqueles que erram, que todos precisavam ter um coração reto, não porque são certinhos, mas porque são imperfeitos e precisam de Deus para que o Senhor o reconcilie novamente. Pense agora comigo, meu irmão, minha irmã. Você precisa pedir perdão ou perdoar alguém? Será que não está na hora de você buscar a reconciliação com essa pessoa? Tira isso do seu coração, ore a Deus e peça que Jesus venha trazer a reconciliação para com o próximo novamente. Se você fez algum pecado ou transgrediu essa ordem de Deus e você acha que o Senhor não pode te perdoar, o Senhor pode sim. Ele já te reconciliou na cruz, basta você abrir o coração e aceitá-lo e mudar a sua vida e sua atitude. Você precisa entender que a sabedoria da reconciliação está através do sangue de Cristo para com Deus e para com o próximo. Deus quer que nós possamos, em nossa caminhada cristã, de tomar uma decisão agora, neste momento, e a decisão de nos convertermos ao Senhor verdadeiramente e nos reconciliar com Ele e com o próximo. Experimente a alegria da reconciliação, entregando-se aos braços do Deus Todo-Poderoso e Pai. E se você agora lembrou ou veio no teu coração uma pessoa que você machucou ou alguém machucou você, está na hora de você reconciliar-se com Cristo e com esse próximo, porque Cristo vai voltar e você vai deixar esse sentimento tirar você da festa das bodas do Cordeiro celestiais? Será que a raiva está impedindo você de você se reconciliar? Aquele sentimento humano que você quer, você aceita tudo, menos isso. Você perdoa tudo, menos essa pessoa. Será que não está na hora de você se reconciliar e pedir perdão a Deus e ao próximo? Tira esse sentimento, meu irmão. Tira esse sentimento, minha irmã. Ore por essa pessoa. Peça para que Cristo venha convencê-la e venha orientá-la. Que aquilo que você fez ou que fizeram para você não foi bom. Causou sofrimento.
causou choro, angústia. Não tenha vergonha de abrir teu coração para Deus e abrir teu coração para o próximo. Lógico que contato, não falando tudo o que você quer, do jeito que você quer. Peça orientação para Deus e vá conversar com essa pessoa. E mostre para ela que você quer se reconciliar com ela, porque de antemão você já pediu perdão a Deus e se reconciliou com Deus. Agora Ele quer que você se reconcilie com o próximo, dizendo a ela, olha, me perdoe, eu errei. Que em nome de Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã, que a sua vida com Cristo, entenda que eu preciso se reconciliar através do perdão com Deus e com o próximo, para que eu possa dormir em paz. Porque Davi diz, olha, os pecados, tudo me machuca porque eu errei. Eu não fiz o que agrada ao Senhor. Eu preciso do Senhor. Da mesma forma que eu queria dizer a você, meu irmão, minha irmã, se reconcilie com Deus hoje, agora, ou ligue para essa pessoa que tanto te machucou ou que você machucou e peça perdão, não tenha vergonha, porque o Senhor vai transbordar em sua vida galardões celestiais. E esses galardões celestiais vêm através da reconciliação, do perdão para com Cristo e para com o próximo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Perdoe, não guarda sentimento no teu coração, é muito ruim. Você vai sofrer e aquela pessoa nem está lembrando mais. E você está aí sofrendo. Está na hora de nós perdoarmos a quem nos machucou. Está na hora de nós abençoarmos para que essa pessoa seja muito feliz no altar de Cristo Jesus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde em nome de Jesus. Queria pedir oração para você esta noite, esse sábado à noite. A oração a alguns aniversariantes, que esses aniversariantes que nós estaremos falando o nome agora, que você também ore e peça a Deus. Dia 31/8, nós tivemos o Eiso de Almeida, completou mais um ano de vida. Rubens Calazans, no dia 31/8, também comemorou mais um ano de vida. A Vera Pereira também comemorou no dia 31/8, mais um ano de vida. O Ebenezer Nogueira, dia 2/9. A Kemi Kurotaki, dia 3/9. O Eiki Yamashiro, dia 3/9. O Ayrton Takahashi, o Tom, dia 6/9. E o Pedro Abe, também dia 6/9. Que nós possamos orar ao Senhor e pedir para que o Senhor venha abençoá-los, dando mais um ano de vida cheio da graça e da misericórdia do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar ao Senhor por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor é fiel. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Limpa o nosso coração. Limpa, Senhor, a nossa mente, o nosso desejo de estar no pecado, Pai. Tira de nós esse sentimento. E que nós possamos estar bem próximos do Senhor. Abençoe esses meus irmãos que completam mais um ano de vida. Que o teu poder e a tua misericórdia venha abençoá-los com ricas bênçãos celestiais. Que eles possam entender que o Senhor Jesus é aquele que deu a vida. E nós precisamos agradecer essa vida que nós caminhamos aqui na terra e nesse momento. Que Deus abençoe a cada um, enchendo com a graça e a misericórdia do Senhor, que é o maior presente que eles podem receber. Que em nome de Cristo nós te louvamos, Pai, e agradecemos por esse sábado à noite. Nos dá, Senhor, um restinho de sábado, um maravilhoso domingo debaixo da graça do Senhor. Possamos ter um momento de um culto celestial juntos para a honra e glória do Senhor e que o poder de Cristo venha sobre todos nós. Nos perdoe, Senhor, porque nós merecemos, Senhor, o inferno, mas a misericórdia do Senhor nos transgride para a luz, nos transporta das trevas para a luz. E nós queremos caminhar em direção ao Senhor, sabendo que o Senhor nos enche da tua graça e do teu perdão. Nós pedimos e agradecemos por esse momento. Abençoe todos os meus irmãos que estão comigo esta noite e os que verão essa live daqui a pouco. Em nome de Jesus, o Senhor venha perdoar e abençoar a todos em nome do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.
Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado, você que é de São José, você que é de Jacareí, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Sorocaba. Que Deus abençoe a sua vida, não importa onde você está, aonde essa live chegar. Espero que você seja abençoado por Cristo Jesus, porque o perdão do Senhor já transbordou na sua vida. E amanhã nós temos a maior prova do perdão do Senhor através da ceia do Senhor. Separa aí o cálice, separa o pão, para que amanhã possamos compartilhar da ceia do Senhor, para juntos engrandecer o perdão de Cristo, que Ele transbordou sobre todas as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Eu espero você às 9h30 da manhã para nós louvarmos a Deus Todo-Poderoso e participar da ceia do Senhor. Se você puder compartilhar essa live, eu agradeço, porque nós temos a oportunidade de levar o Evangelho de Cristo para que todos entendam que o perdão do Senhor é acessível a todos que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Aguardo você amanhã às 9h30 da manhã. Para louvar ao Senhor junto comigo na ceia do Senhor. Fique com Deus, um final de semana cheio da graça e da bondade do Senhor. Um abraço.